Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e vamos hoje para mais uma videoaula da disciplina Mecânica Básica 1. Vamos dar sequência ao estudo dos conteúdos do capítulo 2. Vamos ver hoje movimentos retilíneos. Então, os tópicos que vamos ver hoje serão movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre e lançamento vertical. Vamos lá. Bem, vamos começar estudando o movimento retilíneo uniforme. Bem, pessoal, a definição é muito simples. Um corpo encontra-se em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, quando possui velocidade vetorial constante. E, obviamente, se movimenta na trajetória em linha reta. Ok? Eu trouxe aqui um esquema para ilustrar essa definição. Então, imagina aqui um referencial. Nosso referencial está para a direita. E um objeto no instante 0, na posição 20. No instante 2 segundos, numa posição 50 metros. No instante 4 segundos, numa posição 80 metros. No instante 6 segundos, numa posição 110 metros. E no instante 8 segundos, numa posição 140 metros. Vejam que a cada 2 segundos que passa, o nosso objeto desloca 30 metros. Observem esse detalhe. Tá? No nosso movimento aqui é um movimento progressivo. Bem, então é importante perceber que o movimento retilíneo uniforme, o MRU, se nós calcularmos aqui a velocidade no intervalo de 0 a 8 segundos, vamos encontrar que o nosso objeto desenvolve uma velocidade de 15 metros por segundo. E, como eu já falei, nesse tipo de movimento, o objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tá bom? Bem, nós podemos também descrever o MRU através de uma função horária da posição. Tá? Para descrever uma função horária da posição, vamos tomar como referência aqui duas posições genéricas. Tá? No instante t0, uma posição x0 e no instante t, uma posição x. Tá bom? Bem, aplicando na equação da velocidade, temos o ΔS é o x menos o x0 e o ΔT é o t menos o t0. Né? No caso aqui, o nosso t0 é 0, né? O instante inicial é 0. Então, chegamos nessa expressão e vamos agora desenvolver essa expressão, né? Aplicando o meio pelos extremos. Então, teremos aqui x0, x menos x0 vezes 1, x menos x0, e v vezes t, vt. Isolando o x, temos a nossa função horária da posição para o MRU. X, x0 mais vt. Ok? Importante perceber que essa função horária que nós obtivemos agora há pouco é uma função polinomial do primeiro grau, tá? Onde v é a velocidade que o objeto desenvolve, x é a posição no instante t e o x0 é a posição no instante 0, né? Que não necessariamente vai ser 0. O objeto pode estar partindo de uma posição inicial diferente de 0, como a nossa ilustração está mostrando aqui, que o x0 não é 0, tá bom? Bem, também podemos compreender o MRU no gráfico da posição, né? Então, a posição de um corpo em MRU varia com o tempo e a função polinomial é uma função do primeiro grau e o gráfico é uma reta, tá bom? Então, x para o instante t é igual a x0 mais vt. Então, nós representamos essa função num plano cartesiano e o gráfico é uma reta inclinada.
Nesse primeiro gráfico aqui, observe que a posição aumenta com o passar do tempo. Logo, o movimento vai ser progressivo, portanto, o sinal da velocidade vai ser positivo. Também podemos ter casos em que o movimento, vejam agora, que o espaço está diminuindo com o passar do tempo. Nesse caso, nós temos que o movimento é retrógrado, logo o sinal da velocidade vai ser negativo. Ok? Então, essa é a maneira que a gente representa no gráfico posição em função do tempo, tanto para o movimento progressivo quanto para o movimento retrógrado. Ok? Bem, também podemos obter o gráfico da velocidade, né? Vejam, nesse movimento, o MRU, vimos que a velocidade ela é constante, né? Então, a gente representa como uma função constante. E uma função constante no gráfico é representada por uma reta horizontal, ou seja, paralela em relação ao eixo do tempo. Bem, se essa reta paralela em relação ao eixo do tempo estiver no primeiro quadrante, o movimento ele vai ser progressivo, pois o sinal da velocidade é positivo. Para o movimento retrógrado, que nós temos que a velocidade tem sinal negativo, então a reta ela é representada no quarto quadrante do plano cartesiano, pois o sinal da velocidade é negativo. Ok? Um detalhe interessante que para esse movimento, como a velocidade ela é constante, a aceleração também vai ser constante, porém, pessoal, ela vai ser igual a zero, já que não tem variação da velocidade, tá bom? Um outro detalhe importante que nós podemos obter a partir do gráfico é o seguinte. No gráfico velocidade em função do tempo, a área limitada entre a curva e o eixo do tempo, ela vai ser numericamente igual ao deslocamento, o ΔS, tá? Então, pessoal, em gráficos de velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento efetuado pelo corpo. Isso é uma propriedade gráfica que nós podemos usar não apenas para o movimento uniforme, tá bom? Mas para qualquer gráfico de velocidade em função do tempo, a área limitada entre a curva e o eixo x, ou eixo do tempo, fornece numericamente o espaço percorrido pelo móvel. Ok? Bem, vamos agora para o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Bom? Bem, um corpo encontra-se em movimento retilíneo uniformemente variado quando possui aceleração constante. Detalhe que a aceleração aqui ela vai ser constante e diferente de zero. Lembre-se que para o MRU a aceleração ela é constante e igual a zero, tá? E da mesma forma tem que ser um movimento em trajetória retilínea, ok? Trouxe aqui também um esquema para vocês observarem uma situação, um problema aqui. Então agora eu tenho para um instante t0, o objeto numa posição 0 e uma velocidade v0. Para um instante 2 segundos, o objeto na posição 10 metros e vai ter uma velocidade 10 metros por segundo. Para o instante 4, uma posição 40, a velocidade já não é a mesma, é 20 metros por segundo. Então, observem que para tempos iguais, para intervalos de tempos iguais, o objeto está sofrendo variação de velocidade igual. A distância percorrida não é necessariamente a mesma, mas a variação da velocidade sim é a mesma. E isso caracteriza o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Então, observem que um corpo em MRUV
percorre distâncias diferentes para iguais intervalos de tempo e a velocidade dele varia em quantidades iguais para iguais intervalos de tempo. Dessa forma, nós temos uma aceleração constante. Então, essa é a característica que diferencia o MR e o V para o MRU. O objeto em intervalos de tempos iguais tem variações de velocidades iguais, para mais ou para menos. A aceleração, nesse caso, vai ser constante e diferente de zero. Mas as distâncias percorridas nos intervalos de tempos iguais são diferentes, tá bom? Bem, também podemos obter uma função horária agora para a velocidade. Por enquanto, para a velocidade, certo? Vamos lá. Então, vamos traçar aqui uma situação genérica, onde um corpo, no instante t0, tem uma velocidade v0, e no instante t, uma velocidade v, certo? Agora, partindo da equação da aceleração, temos ΔV, v menos v0, e o ΔT, t menos t0. Tá? No nosso caso aqui, ó, o t0 é 0, então fica A igual a V menos V0 sobre T. Mais uma vez, ó, fazendo aqui meio pelos extremos, encontramos V menos V0 vezes 1, dá ele mesmo, e A vezes T. Isolando o V, encontramos a nossa função horária para a velocidade. Certo? Bem, importante perceber que essa função aqui, que assemelha-se com a função da posição para o MRU, também é uma função, certo? Polinomial do primeiro grau, tá? Essa que eu escrevi aqui é a função para o MRU, função da posição. E essa que nós acabamos de encontrar é a função horária da velocidade, que tem o mesmo jeito da função horária da posição para o MRU, tá? Só que agora o A é a aceleração, que é constante, diferente de zero. O V é a velocidade no instante t. O V0 é a velocidade no instante t0, ok? Bem, como é que nós representamos a função horária da velocidade no gráfico? Agora, o eixo y vai ser a velocidade e o eixo x ainda vai ser o tempo. Sendo uma função horária, nós temos que representar com uma reta, tá? Então, numa primeira situação aqui, ó, eu tenho uma reta crescente, então eu vou ter aqui dois momentos no gráfico, certo? Vejam só, se eu delimitar aqui um ponto no eixo x do tempo, vejam que vou chamar aqui de t. Então, de 0 a t, vejam que o gráfico ele está compreendido no quarto quadrante. E os sinais nesse trecho aqui são negativos. Então, como a velocidade ela é negativa, o nosso movimento ele é retrógrado, certo? Só que o detalhe é que, como a reta é crescente, o sinal da aceleração vai ser positivo. Então, quando o sinal da aceleração e da velocidade são diferentes, o movimento ele vai ser retardado. Então, de 0 a t, eu represento aqui um movimento retardado, retrógrado. E de t a um instante posterior. Vejam que agora nós temos um gráfico no primeiro quadrante. E o sinal da velocidade aqui ele é positivo. Quando os sinais da aceleração e da velocidade são iguais, eu tenho um movimento acelerado. Então, após um instante t, o movimento é acelerado progressivo. Tá bom? Importante essa análise gráfica para o gráfico da velocidade, que tem que fazer uma análise criteriosa, comparando os sinais da velocidade com o sinal da aceleração. Tá bom? Vamos para um segundo exemplo. Vamos agora representar uma reta decrescente. Mais uma vez, vou marcar aqui um instante t. E observe que, como a reta é decrescente,
o sinal da aceleração vai ser negativo. Professor, então quer dizer que o movimento é retardado? Nem sempre. Vejam só, de 0 a t, a velocidade vai ter um sinal positivo. Então, como o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração, o nosso movimento vai ser retardado. Então, de 0 a t é retardado progressivo. E após o instante t, vejam que o sinal da velocidade passa a ser negativo. Sinal da velocidade igual da aceleração, movimento acelerado. Então, após o instante t, o movimento ele vai ser acelerado retrógrado. Mais uma vez, cuidado com a análise dos sinais no gráfico da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variável, tá bom? Bem, vamos agora para a função horária da posição, certo? Para o movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos lá. Bem, vamos partir do método gráfico que nós utilizamos agora há pouco, né? Onde, para o gráfico da velocidade em função do tempo, a área sobre a curva e o eixo x é numericamente igual ao deslocamento. Então, partindo dessa propriedade, temos que a figura formada foi um trapézio, a base maior vai ser o V, a base menor vai ser o V0 e a altura do trapézio vai ser o tempo. Então, jogando isso na propriedade, que o deslocamento é numericamente igual à área da figura e a área da figura é um trapézio. Então, vamos lá. Ó. B é o V0, o B maior, a base maior é o V e o H é o tempo. Lembrando da função horária que V é V0 mais AT. Né? Então, substituindo, no lugar do V, V0 mais AT, temos essa outra função aqui, a extensão da anterior. Fazendo aqui as operações básicas, ó, V0 mais V0 é 2V0, A vezes T, A vezes T. Observe aqui uma coisa importante, ó, que pronto. O tempo ele vai multiplicar esse termo e esse aqui. Ó. Então, eu vou ter ΔX é igual a 2V0 vezes T mais A vezes T dá T ao quadrado. Tá? Simplificando aqui, ó, né, 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Simplificando esse 2 com de baixo, sobrou. E lembrando, né, ó, que o ΔS é a posição final menos a inicial. Então, chegamos aqui, né, isolando o x, chegamos na função polinomial, que agora é do segundo grau. Né? Então, aí está a função horária da posição obtida através de uma propriedade gráfica que a área é numericamente igual ao deslocamento para um gráfico V em função do tempo. Ok? Bem, uma forma de você encontrar a função horária, como o nosso livro de referência, o CIAS, ele traz, é através da integração da função horária. Tá? Então, se nós integrarmos a função horária da velocidade, nós chegamos na função horária da posição. Vamos ver isso aqui? Então, ó, aqui está a função horária, V0 mais AT. Lembrando que V é dx dt. Então, se nós isolarmos aqui o dx, ó, eu vou ter dx, esse termo aqui, ó, ele vai multiplicar V0 mais AT. Então, aplicando a integração nessa função, ó, integrando dos dois lados, tá? Aqui vai ser de x0 a x e aqui vai ser de 0 a t. Tá? É o que está escrito aqui, desse lado aqui da nossa expressão, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui agora é aplicar as propriedades de integração.
A integral de dx é x. Então, você faz x, aí, o que vai variar de x a menos x0. Aqui eu tenho uma função v0 mais at vezes ΔT. Então, eu vou desmembrar isso aqui. Ó. A integral de uma soma é a soma das parciais. Ó. Então, ó, v0 vezes ΔT e a vezes t vezes ΔT. Tá certo? Um detalhe interessante que para esse movimento uniformemente variado, o v0 é a velocidade inicial, que é uma constante. Então, sai da integral. E a aceleração também é constante, então ela sai da integral. Então, esse termo aqui, ó, a integral de dt vai ser t. Aí, de 0 a t, então, fica t menos 0, vai dar t. E a integral de t dt, só para lembrar aqui, ó, a integral, deixa eu fazer aqui, ó, a integral de t dt vai ser t ao quadrado sobre 2, variando de 0 a t também. Então, fazendo integrando dt e integrando t dt, chegamos na mesma função horária que nós obtivemos através da propriedade gráfica do cálculo da área. Tá bom? Então, chegamos na mesma função polinomial. Tá certo? Então, é uma maneira de você encontrar a função horária da posição integrando a função horária da velocidade. Pronto, vamos lá. V0 é a velocidade inicial, x é a posição no instante t, x0 é a posição no instante t0 igual a 0 e a é a aceleração do movimento. Ok? Bem, como que representar o gráfico da posição, né? Vimos que para o movimento retilíneo uniformemente variado, a função da posição é uma função polinomial do segundo grau. Logo, nós representamos por uma parábola, certo? Então, aqui, ó, o gráfico da posição em função do tempo, sendo uma parábola, eu tenho o MR e o V. Detalhe interessante, né? Lá das definições de matemática, uma função do segundo grau, quando a concavidade é voltada para cima, o sinal do termo que acompanha o x ao quadrado é positivo. E nessa função, o termo que acompanha o x ao quadrado é a aceleração. Tá? Então, aqui ó, a aceleração vai ser positiva. Então, vamos dividir o gráfico em duas partes. Nessa primeira parte, que vai de 0 a t, vejam que o espaço está diminuindo com o passar do tempo. Se o espaço diminui com o passar do tempo, eu tenho que a velocidade vai ser negativa, movimento retrógrado. Então, ó, sinal da velocidade negativo, sinal da aceleração positivo, sinais diferentes, o movimento vai ser um movimento retardado. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não coloquei isso aqui. Então, vamos escrever. Ó. Então, de 0 a t, o movimento ele vai ser retrógrado e retardado. E após o instante t, veja que o espaço diminui, o espaço aumenta, perdão. Então, o sinal da velocidade é positivo. Sinais iguais, movimento progressivo acelerado. Uma coisa interessante nesse gráfico é que no vértice dele, a velocidade ela vai ser igual a zero, porque está ocorrendo mudança no sentido. Veja que o movimento sai de retrógrado para progressivo. Então, nesse trecho aqui, o movimento vai ser, o corpo está mudando o sentido, tá bom? Só um detalhe interessante, a velocidade, né, vimos que é dx dt, né? Então, nesse trecho aqui, ó, a inclinação nesse trecho aqui é nula. Então, a derivada nesse ponto aqui é zero, por isso que a velocidade vai ser nula
no momento que está ocorrendo mudança no sentido do movimento, ok? Bem, uma outra situação é se a concavidade for para baixo, o sinal da aceleração vai ser negativo. Dividindo aqui o gráfico em dois momentos, ó, de 0 a t, veja que o espaço aumenta, então aqui a velocidade é positiva. Sinal da velocidade positivo, sinal da aceleração negativo, o movimento vai ser retardado e progressivo. Após o instante t, veja que o espaço diminui com o passar do tempo, então o sinal da velocidade vai ser negativo. Sinal da velocidade negativo, sinal da aceleração igual, ou seja, negativo, o movimento vai ser acelerado e agora retrógrado. Então, novamente, no vértice da parábola, a velocidade é zero, porque está acontecendo mudança no sentido. Vejam que o movimento sai de progressivo para retrógrado. Então, essa é a forma de interpretar a função horária da posição no gráfico, lembrando que é uma função do segundo grau e o gráfico é representado por uma parábola, tá bom? Bem, chegamos aqui na equação de Torricelli, Evangelista Torricelli. É uma ferramenta muito útil para resolver questões de um móvel em MRUV quando a situação não envolve tempo, certo? Então, nós vamos juntar em uma só expressão as funções da velocidade e da posição, certo? Vamos fazer isso aqui. Então, ó, a função da posição e a função da velocidade, certo? Vamos juntar aqui. A função da velocidade, eu já isolei o tempo. Então, isolando o tempo aqui, ficou V menos V0 sobre A. Então, vamos substituir, certo? Aonde tem o tempo na equação 1, eu vou jogar V menos V0 sobre A. Acompanhe comigo. Então, ó, no T, V0, V menos V0 sobre A, e aqui também, certo? Então, esse termo aqui e esse aqui. Vamos lá. Vou repetir esse primeiro trecho, x menos x0 igual a V0, vezes V menos V ao quadrado sobre 2. E aqui, ó, V menos V0 sobre 2 ao quadrado vai ficar V menos V0 ao quadrado e o A aqui de baixo vai ficar ao quadrado. Aí esse expoente no A eu posso cancelar com o A de cima. Então, sobrou, desse trecho aqui, ó, vamos para cá. X menos x0 é o ΔS. Esse termo aqui, ó, esse V0, ele multiplica esse aqui e esse aqui. Então, fica V0 menos V0 vezes V menos V0 ao quadrado. E esse V menos V0 ao quadrado é um produto notável. Então, desenvolvendo, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Bem, aqui é uma soma de frações. Vamos tirar o MMC, O MMC de A e 2A é 2A. Então, dividindo 2A por A, sobra 2. Vezes o numerador, então fica 2V0 vezes V, menos 2V0 ao quadrado. Dividindo esse 2A com esse 2A, fica 1. Então, eu vou só repetir esse termo aqui, ó. Bem, observem agora que eu posso simplificar. 2V0 vezes V menos 2V vezes V0 é 1. Não é isso? Ou melhor, é 0, perdão. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado é menos V0 ao quadrado. Então, disso aqui sobrou ΔX menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado sobre 2A. Então, resolvendo aqui, ó, meio pelos extremos, ficou menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado vezes 1 e 2A ΔX. Isolando o V ao quadrado, temos a mesma, ou melhor, temos a expressão da equação de Torricelli, que é uma equação que a gente usa quando não sabemos
ou quando não é informado o tempo no evento, tá bom? Então, aí está a equação de Torricelli, e nessa equação de Torricelli, V0 é a velocidade inicial, o A, V é a velocidade final, o A é a aceleração e o ΔX é o deslocamento sofrido pelo corpo. Ok? Uma equação muito importante para problemas que não envolvem tempo. Bem, para finalizar nossa aula, vamos comentar aqui sobre queda livre e lançamento vertical. Bem, gente, a queda livre, o nome queda livre, né, que foi observado aí por Galileu, essa figura aí é uma figura muito clássica, né, lá da Torre de Pisa, na Itália, onde supôs que dois objetos caíssem de uma mesma posição. E, sem a influência do ar, os corpos que eram abandonados de uma mesma altura chegam juntos ao solo. Tá? Esse movimento, que tem ação exclusiva da força gravitacional, é chamado de queda livre. Tá? Então, queda livre é um movimento que tem ação exclusiva da força gravitacional, ou seja, é desprezado a resistência do ar. Tá bom? Bem, então, isso aqui é só mais uma figura que tenta ilustrar isso, né? Se nós abandonarmos objetos de massas diferentes num local que leve em conta o ar, eles vão cair com tempos diferentes. Em um local com influência, com a não influência da resistência do ar, independente das massas, os objetos vão cair com o mesmo intervalo de tempo, se forem abandonados de uma mesma altura. Tá bom? Bem, então, desse modo, um corpo em queda livre possui, né, um movimento retilíneo e a aceleração constante, que nesse caso vai ser a aceleração da gravidade. Então, nós podemos afirmar que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? E no caso aqui, a aceleração do evento, né, a gente aproxima aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, aqui o objeto, ele sai com a velocidade V0 e vai chegar no solo com a velocidade V e vai cair uma certa altura. Uma coisa interessante é o seguinte, vejam só. Se o objeto, a equação que a gente usa é a função horária da velocidade, V0 mais AT. No lugar do A vai ser o G, certo? Se o objeto for arremessado, ele vai sair com a velocidade inicial diferente de zero. Se o objeto for abandonado, ele sai do repouso, então o V0 vai embora. Então fica GT. Para a gente encontrar a altura máxima, né, o H, vamos usar a função horária do espaço, certo? Então aqui, no lugar do X vai ser o H, e considerando o referencial para baixo, o x0 aqui vai ser 0. Então fica V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Se ele for arremessado, o V0 é diferente de 0. Se ele for abandonado, o V0 é 0, então esse termo aqui sai. Fica gt ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, só voltando aqui um pouquinho, aqui nós temos a equação, né, a função horária da velocidade para duas situações de objeto arremessado ou abandonado, e aqui a função horária da posição também para as duas situações, objeto arremessado ou abandonado. Tá bom? Então, isso é a queda livre. E o lançamento vertical, né, de um corpo, se a gente escolher o referencial para cima, vamos considerar um valor negativo para a aceleração. Se você escolher, né, o movimento para cima e positivo quando for para baixo. Então, assim, o sinal da aceleração vai depender do referencial que é adotado. No caso aqui, nós usamos um referencial, tá, para cima, tá bom? Então, aqui, o objeto ele foi lançado com a velocidade V0, tá bom? E ele vai chegar num ponto máximo onde ele vai parar, tá bom?
Então, vamos fazer aqui duas análises, certo? Vamos analisar o tempo de subida, né? Como é que eu consigo calcular o tempo de subida? Bem, pela função horária da velocidade, tá certo? O objeto é lançado com a velocidade v0 e quando chega no ponto mais alto ele para. Então, o v final é 0, tá? Usando aqui o sinal da aceleração para o nosso referencial, fica menos gt. Isolando o gt, fica gt igual a v0. Então, o tempo de subida é v0 sobre g. E como calcular a altura máxima, né? A altura máxima a gente vai usar a Torricelli, certo? Bem, usando Torricelli, né, para o nosso referencial, no lugar do mais aqui vai ser o menos, temos que no ponto mais alto a velocidade é 0 e o ΔS vai ser a altura máxima. Né? Isolando aqui 2gh máximo, que vai ser igual a v0 ao quadrado. Então, a altura máxima vai ser v0 ao quadrado sobre 2g. Tá? E um detalhe interessante, o mesmo tempo que o objeto gasta para subir, ele vai gastar para descer. Por quê? Porque, como não tem influência da resistência do ar, a mesma força que faz o objeto reduzir a velocidade é a mesma força que faz. Chegamos aqui ao final de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, deixe um comentário na descrição. Próxima videoaula. Um abraço e até logo.